dizendo que quando eu ver, eu pagava ele, demorou um pouco. Quando ele entendeu, ele, você é um Safado. safado. Então eles tiram sarro de mim, eu também tiro deles, né? E também tem aquela coisa, às vezes a pessoa que está acostumada fala assim, então, Nilson, quando eu trabalhava na telefonia, tinha um vidro onde as pessoas chegavam e o telefonista via e ele tinha que abrir a porta, né? Só que eu não vejo. E aí tocavam a campainha. As pessoas que não sabiam que tinha que tocar a campainha para saber que tinha gente, ficavam gesticulando do vidro e ficava lá 2 horas gesticulando e eu lá bem da mesa, não estava vendo ninguém. Então isso demorou um pouco para as pessoas entenderem que eles tinham que tocar a campainha. Mas Mas tinha que assim, colocar uma plaquinha lá, né? Toque a campainha, né? eles tiram sarro de mim, mas eu também tiro deles, eu também me vingo, né? Ah, você Eu acaba. também levo tudo na brincadeira também, que se a gente levar. Não pode levar a ferro e fogo. Porque as pessoas às vezes não entendem, sabe, Nilson? É, Eu vejo assim que as pessoas, no meu caso, por exemplo, eu nunca. Eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa deficiente. Você é uma das primeiras pessoas que eu converso sendo deficiente. E aí ontem, né, como sabia que a gente ia participar hoje, eu andei vendo os vídeos, como que era, vi um podcast também, como que foi entrevistado, até o rapaz falou que foi nos Estados Unidos jogar basquete, e assim, falando nessa questão de que o deficiente visual é uma pessoa normal. Ele, né, só tem o problema de não enxergar, mas ele tem N fatores que faz com que ele é mais desenvolvido. Até na questão de relacionamentos, por exemplo, eu estava vendo no podcast, perguntaram para ele como que é o relacionamento. Porque nós, homens, às vezes a gente fica olhando a mulher bonita, a mulher feia, a mulher gorda, magra, né? E no caso do deficiente, ele pega outras coisas para ele apreciar na mulher, a voz, o cheiro. Então, é mais forte o relacionamento do que uma pessoa que tem as vistas, né? Que enxerga ali. Então, é mais profundo, parece, o relacionamento que ele estava explicando. Eu entendi mais ou menos isso. eu costumo dizer, assim, não puxando a brasa para minha sardinha, óbvio, mas é uma coisa que eu tenho como convicção, que a sociedade ela deveria ser cega, não no sentido de ser cego de não enxergar, mas de ser cego no sentido de ver o outro como aquilo que ele tem, ou melhor, como aquilo que ele é, não pelo aquilo que ele tem, pelo aquilo que ele vale enquanto valor. Eu acho assim que essa questão física, Roberto, é muito relevante para a sociedade que enxerga. Eu entendo que deva ser mesmo, mas eu tenho, na minha concepção, eu acho assim. Eu não vou ficar, no caso das mulheres, né? Falando eu como homem, a mulher não vai ficar bonita a vida toda, né? Com os atributos físicos, tudo em cima a vida toda. E se a pessoa não se apega àquilo que é importante, que é o que a pessoa é, aquilo que a pessoa traz de valor para a sua vida, para a sua caminhada, ela termina vivendo relacionamentos superficiais que não duram muito tempo. Exatamente. Porque hoje você pega uma pessoa, gostou, amanhã você, enjoei. Então, se você passa a se apegar àquilo que a pessoa é, enquanto pessoa, enquanto ser humano, aquele valor que ela agrega, muita gente me pergunta assim, você sabe como é sua esposa? Eu respondo, sim, eu não me interesso por esse assunto. É porque os atributos físicos não são importantes? Não, é porque para mim, se é preta, se é branca, se é azul, se é amarela, para mim isso é irrelevante. Mas você sabe direitinho como Sim, ela é. sim, mais ou menos. Mas isso para mim é uma coisa irrelevante, porque eu acho que o que conta para a gente mesmo é o que a pessoa é, entendeu? Então eu tenho que gostar do Roberto pelo aquilo que o Roberto é, pela pessoa que o Roberto representa para a minha vida, pelo aquilo que eu posso contribuir na vida, não pelo aquilo que ele é fisicamente. Infelizmente a sociedade julga, né? Mas Exatamente. nós somos muito visuais. E não é porque a gente quer, porque a sociedade foi feita dessa forma. Entendi. E você está casado há quanto tempo? Rapaz, essa criatura me atura aí há uns 12 anos. Eu 12 acho anos. que eu já perdi a conta. Não é 12 entre 12 e 13. Sua filha tem 10 Minha anos, filha né? tem 7. 7 anos? Ela é grande, né? Para É, 7 grande, anos. 7 anos. Então, Nilce, e assim, o que hoje te tira o sono, por exemplo? O que te deixa ser preocupado, tenso, né? Que te tira o sono, vamos dizer assim. Muitas coisas. É, A principal delas é porque, assim, eu administro isso em mim, sabe, Roberto? Todos nós temos limitações. E eu sou uma pessoa avessa ao risco. Só que viver é um risco, né? E o risco, ele me perturba sobre qualquer tipo. Eu não gosto de fazer nada no risco. Tudo aquilo que tem risco, para mim, se torna um tormento, porque eu não gosto de correr risco. Mas não porque eu sou cego, é por coisa da minha personalidade. E o risco me tira um sono. Então, a pessoa me traz uma demanda. Se aquela demanda tem um risco, eu fico ali pensando, 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 e muitas vezes os clientes, eles são um pouco, devido à necessidade, né, que eles têm da prestação jurisdicional,
eles são ansiosos, mas então eu sou avesso a risco. Para eu fazer uma demanda, eu analiso tudo, enfim. E o medo não é nem medo a palavra certa. Eu gosto de segurança. Então, tudo aquilo que me traz insegurança, eu tento administrar, mas eu sei que é uma coisa que ainda preciso melhorar. Isso Então, me tira o sono. aquele dia que a gente estava conversando no telefone, eu te fiz uma pergunta seguinte. Na situação que você está hoje, já está, né, melhor financeiramente, está tranquilo, né, não é um estudante mais, né, de direito. Por que você não paga uma pessoa para digitar uma petição para você, por exemplo? Porque eu tenho, além de eu gostar, né, eu sou uma pessoa extremamente. Até uma coisa que eu preciso melhorar. Eu adoto o princípio do que o olho do dono é que engorda o boi, sabe? Ah, sim. Eu gosto de fazer, eu gosto de ver acontecer. E até as coisas que eu delego, eu gosto de fiscalizar. Mas não é porque eu acho que ninguém é capaz de fazer o que eu faço, não. Muito pelo contrário, as pessoas são tão capazes ou melhor do que eu, mas eu gosto de ver, eu gosto de acompanhar, sabe? Então, eu assino um documento, é um protocolo que eu quero ler. Se tiver uma vírgula ali que não esteja de acordo com aquilo que eu ligo para a pessoa, mas para você viu esse A aqui, essa vírgula. Não, aqui tem que ter uma vírgula, me ajude. Senão, ó, você botou a palavra José aqui, mas está faltando O. Mas não é porque a pessoa não sabe, é porque como eu ouço o que a pessoa escreve, o ouvido ele tem uma tendência a captar mais coisas do que a pessoa que enxerga. Que a pessoa que enxerga faz leitura dinâmica muitas vezes, né? Entendi. Aí essa semana eu liguei para um colega, nós estamos fazendo um processo juntos, e ele botou meu estado civil solteiro, né? Talvez ele tenha pegado lá um modelo e esqueceu de colocar que eu era casado. Aí eu li a peça toda, umas 3 folhas, sei lá. Aí liguei para ele, fulano, ó, eu sou casado. Isso não é relevante para aquilo que ele estava fazendo, né? Entendi. Mas porque eu gosto de ler, de ver a coisa acontecer, eu digo, não, aqui eu sou casado, você tem que colocar que sou casado. Nilson, me ajude. Qual a relevância que isso tem para isso que você está fazendo? Eu vou deixar assim mesmo, entendeu? Então imagine uma peça que eu vou Você ditar para o é cara muito escrever. detalhista. Para essas coisas eu sou. Né? Minha Tá, esposa, minha esposa deve estar assistindo, provavelmente ela sabe que eu encho o saco com essas coisas, né? você, De eu gosto que lê uma coisa 10 vezes, entendeu? Se a pessoa trabalhar comigo, ela não tem muito saco, porque, por exemplo, você lê uma coisa, sim, lê aí de novo. Aí ela lê uma segunda. Lê de novo essa terceira, porque eu fiquei com dúvida, a pessoa não tem muito saco, entendeu? Aí eu... Mas é uma coisa que eu tenho que administrar, nem todo mundo é perfeito. Entendi. E assim, algo que as pessoas parece que não entendem de você, que você acha, pô, pessoal, você não está me entendendo, né? O que seria? É justamente essa minha forma de ser questionador, questiono tudo, tudo eu quero saber. Meus pais contam que quando eu era criança, eu perguntava para a pessoa assim: você está chupando geladinho? A pessoa, tô. Por quê? Aí a pessoa dizia: porque eu estou com sede. E por que você está com sede? E ia perguntando, 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 e tinha hora que a pessoa, olha, me deixe. E até hoje eu fui também operador de telemarketing, eu tenho um vício incrível que é assim: eu explico o óbvio e pergunto para a pessoa assim: você me entendeu? Não sei se você está me entendendo, mas isso é porque eu quero ter certeza que a pessoa entendeu aquilo que eu disse. Que ficou claro ali, Então, né? por mais que eu diga assim, Roberto, eu vou pedir para o senhor levar o documento na mão de fulano e você vai pedir assinatura. Aí, Roberto, tá, entendi. Aí eu vou dizer, então, Roberto, você entendeu o que eu lhe expliquei? Você vai fazer isso, 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 isso. Aí, Roberto, que está de saco cheio, vai dizer, rapaz, pelo amor de Deus, eu não sou maluco, não, eu sou. E as pessoas que convivem comigo reclamam disso. Todo mundo, minha esposa, meus colegas de faculdade. E uma coisa, um vício que eu tenho também é o vício da procrastinação. Eu faço as coisas com maior empenho, mas eu tenho esse defeito na minha hora, sabe? Na hora que eu estou inspirado, na hora que eu estou. E eu também preciso melhorar isso. Ah, São as coisas que me tiram o sono também. entendi. Então, nós estamos ao vivo, agora é 4h45, nós já estamos aqui há 45 minutos falando sobre a vida aqui do Nilson, uma pessoa inteligentíssima, muito interessante esse papo que a gente está tendo aqui hoje, porque é, é importante a gente saber como as pessoas com deficiência vê o mundo, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, Nilson? A vida não é fácil, mesmo para a pessoa que não tem nenhuma deficiência, não é fácil. Imagina para a pessoa que tem uma deficiência. Mas, continuando aqui, Nilson, o que te inspira, né? O que faz você acordar todo dia de manhã e batalhar e correr atrás? Assim, eu tenho uma questão social na veia, né, no sangue.
Eu gosto da sociedade, eu gosto de lidar com pessoas, com gente, com a necessidade, com a miséria humana, por assim dizer, porque eu vim de uma situação muito complicada, né? Eu sou uma pessoa de família pobre, não vou dizer aqui ao senhor que sou um miserável, que passei fome, nada disso. Não é esse o caso, mas eu vim de uma família muito pobre. A gente estudava em colégio público, às vezes não tinha variedade de comida, às vezes tinha que vestir a roupa do primo, do irmão. Minha faculdade foi muito sofrida, né? Graças aos meus colegas, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, foram os meus colegas que pagaram os 2 últimos semestres da minha faculdade, porque eu não tive condição, a verdade é essa. Então eu vim de uma situação muito difícil. Do tipo assim, eu não passava fome, graças a Deus, mas eu almoçava meio-dia em casa e não tinha dinheiro para fazer lanche na faculdade. Eu tinha que esperar chegar 10 horas da noite, meia-noite, para comer em casa. Então eu sinto, eu conheço a miséria humana. Então, como eu escolhi uma área para atuar, que é a área previdenciária, que é aquele cliente muitas vezes famélico, eu me sensibilizo muito com isso. Às vezes eu encho o saco em casa, que eu só converso, se alguém conversar com minha esposa, ela vai dizer, qual é o meu assunto preferido? Direito previdenciário. A mulher não entende de direito, mas eu encho o saco da Edilene, aquele processo, acho que ela fica de saco cheio, mas não é. É porque eu vivo Ela está isso. sabendo mais direito do que muitas Eu pessoas. vivo isso, então a miséria humana, ela me sensibiliza. Então, às vezes é o cliente que liga, às vezes eu estou almoçando e eu penso assim, poxa, aquele cliente que eu atendi hoje de tarde. Tem gente que me liga, que eu mando para a perícia, e diz que, doutor, eu não tenho dinheiro para ir pagar o transporte para fazer a perícia. Então, o que me motiva, o que me dá mais alegria é quando eu consigo um benefício para o cliente. É quando eu pego aquele cliente que famélico, que passa e eu ligo para ele e digo, meu filho, hoje você não vai viver, você não vai ganhar um EcoSport, não vai ganhar um carro, você não vai ganhar na Ferrari, mas você tem o direito de, pelo menos, ter um dinheiro para você comprar seu pão, para você tomar seu café, para você almoçar. Então, isso é o que me motiva a acordar cedo. Aliás, eu não acordo cedo, eu não durmo, na verdade. Eu acordo meia-noite, eu acordo 2 horas da manhã, às vezes eu me acordo de noite pensando em um processo, eu entro, eu vou estudar, eu pego o vídeo, enfim. É isso que me motiva a acordar cedo para ir trabalhar. E muita gente diz assim, doutor, você podia fazer um concurso público para servidor público, ficar, ser um analista, ganhar um salário bom, mas eu não quero isso, eu quero ser advogado, porque eu gosto dessa questão do ser humano, né? Das pessoas, Das né? pessoas, entendeu? E quem procura o previdenciário normalmente são pessoas, às vezes, mais carentes, né? Que Isso, busca aposentar ali, porque às vezes as pessoas mais que têm uma condição financeira melhor, às vezes já tem um advogado, já aposenta meio que direto ali. Agora, a pessoa que é mais carente, ela fica buscando um advogado, porque às vezes tem que pagar antecipado, não sabe quem faz, né? Meio... isso, e também tem uma questão importante, né? Aí uma crítica que eu faço ao sistema. Antigamente, o cara ia no INSS, entrava com benefício, o servidor orientava e tal. Hoje, o Joãozinho lá do interior da Bahia tem que entrar no sistema do INSS online e fazer o peticionamento. O cara não tem nem computador. Imagine saber mexer Um sistema tão complexo, tão né? complexo que os advogados que não são da área não têm intimidade. Imagine o leigo. É muito complicado. Então, isso me motiva. Graças a Deus, é o que me faz acordar cedo, trabalhar. Essa é uma das minhas motivações. Entendi. Sem contar, né? Claro e evidente, a aranha vive do que tece, o fato de eu poder sustentar minha família, dar aquilo que eu posso de melhor, né? Porque a gente sabe que não só de pão vive o homem, mas também de pão. Então, não vou dizer ao senhor que eu advogo, que eu sou um advogado que não pensa em dinheiro. Penso sim, gosto de dinheiro, gosto. Adoro dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer dar o melhor. Mas isso não é o principal. O dinheiro é consequência do meu trabalho. Nilson, se alguém quiser fazer previdenciário e aposentar, qual o seu telefone para você, né, para as pessoas te ligarem, falar com você? Passa aí para eles. Olha, por uma questão, né, referente ao estatuto, Ah, você não pode, eu né? não posso, por necessidade, mas se alguém tiver interessado em saber informações, expedir como funciona o direito previdenciário, pode entrar em contato com o senhor, Ah, entendi. viu? Que aí eu te É passo, por uma né? questão mesmo. Não, entendi. Porque você trabalha no tribunal hoje, né? E também por causa da questão da OAB, Da OAB. Ah, entendi, da publicidade. da publicidade. Tá certo, tá certo. Muito bem colocado aí. E falando em alimentação, sua dieta, como que você faz, ou come de tudo? Horrível. Toda segunda-feira eu digo que vou começar a dieta. É, que aí, E como todo mês tem segunda-feira, nunca começa. come pizza todo final de Pizza, semana? eu tenho um lema que é massa, comida é vida. Para justificar aquilo que eu quero comer demais e o pessoal ficar reclamando, olha, comida é vida, entendeu? Aí E eu aí, como tudo. e aí você não faz nenhuma E dieta aí. nada, sem restrições. Como diz um colega meu, desbloqueado, come tudo. E atividade física, Nilson? Pule essa parte, rapaz. Então, eu já entrei em academia, já tentei fazer laboral, mas, enfim, o que eu gosto mesmo é de ficar sentado fazendo minhas petições.
Mas aí vem a questão da saúde, né? Eu estou tentando cuidar, vamos ver o que é que vai acontecer. Só para te dar uma dica aí de academia. Nos meus 40 anos, ou até mais, eu me matriculava na academia, ficava uma semana, saía. Matriculava outra academia, ficava mais 15 dias, desistia. Até que um dia, rapaz, eu procurei uma academia que tem personal. Até do amigo meu, Samuel, e academia com personal. Aí é o ideal. Aí mudou toda a minha forma de ver a academia, porque eu passei a ter um gosto de ir na academia e outra, as pessoas se eu faltasse um dia, ele falava, poxa, você não veio ontem, cara. Aí parece Motiva que eu mesmo. tinha a obrigação de ir, o cara não me falar só isso. Não é que eu era obrigado, nada não, mas assim, isso fazia com que eu tinha uma certa frequência na academia. Acabou meu problema. E hoje, né, também eu moro no condomínio e lá tem academia e eu malho na academia do condomínio, mas eu pago um personal. Porque É o se ideal for para mesmo. chegar lá sozinho, Não malhar, vai, é não. muito Não vai. difícil, rapaz. É muito difícil. A gente não consegue ter um ritmo se você não tiver alguém para te auxiliar. E outra é a questão do exercício errado, é fazer a coisa, né, não fluir direito. Isso, é perigoso, né? Você está fazendo exercício ali achando que está ajudando, você está criando uma lesão no seu corpo. Isso. Então, é uma dica que eu te dou. Se você tiver um personal, você muda a sua história, o cara vai te motivar, você vai querer ir todos os dias. E aí vem a questão da saúde, sabe, Nilson? É muito importante porque a família da gente, tudo, precisa que a gente esteja realmente bem de saúde, né? E eu que tenho medo de morrer, então é É, melhor fazer atividade física. então, assim, um conselho que eu te dou, procure um personal, faça uma atividade, porque atividade física é vida, sabe? Eu pretendo começar. Se Deus quiser, inclusive, minha esposa já me indicou um personal. E aí a Ah, gente já está em já tá contato. no caminho, Ela está então. vendo se dessa forma eu consigo. Mas eu vou dizer para o senhor, é difícil. Não, Mas eu vou conseguir. tem nada difícil, né? Difícil é aquilo que a gente De não fato. pode, tem que acabar com a procrastinação aí, né? Procrastinação é um problema. Nilson, e assim, você como uma pessoa deficiente, como você posiciona aí na sociedade, né? O Nilson se posiciona. Eu sou deficiente mesmo. Não, assim, qual o posicionamento que você tem perante a sociedade como uma pessoa deficiente? Pronto. É assim, eu sou um deficiente visual muito concentrado, centrado naquilo que eu sou. Se você me perguntar assim, ser cego é bom? É horrível. É horrível mesmo. Ser cadeirante é bom? É horrível. O bom é você ser uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência. Não tem aquela história de, não, é deficiente, faz tudo. Não, nada. Eu queria estar enxergando para ver o mundo e a vida seria mais fácil, sem dúvida. Eu não tenho esse problema em admitir isso. Só que eu tenho duas opções. Ou eu fico chorando, ou eu vou pegar o que eu tenho e fazer o melhor que eu posso. Então, eu fiz a segunda opção. Sou cego, tenho minhas limitações, é péssimo, é horrível você ter algumas limitações inerentes à cegueira, Mas, olha, eu vou ficar sentado, dormindo, ou vou correr atrás daquilo que eu posso e ter a melhor vida que eu puder, mesmo sendo cego. Então, eu me posiciono na sociedade assim. Faço amizade com todo mundo, sou aquele cara da política da boa vizinhança, porque eu preciso de todo mundo sempre. Entendi, Entendeu? entendi. E é assim que eu me posiciono. Eu não sou muito aquele deficiente. Por exemplo, se a vida foi feita para a maioria. Então, tem muitas pessoas que é deficiente e dizem assim, se tem um cego aqui, eu não posso botar essa mesa aqui no meio do caminho porque o cara é cego. Aí o cara que é cego vai que a mesa está no caminho e se queixa porque eu já não sou assim. Eu vou levar na gozação, se a pessoa botou uma mesa no lugar que eu acho que não deveria, eu vou me bater, vai ter rapaz, pô, tinha um lugar melhor para você botar essa mesa não, meu, me ajude. E levo na brincadeira e a sociedade vai entendendo, entendeu? Entendi. E falando em pertencimento, como é que você né, veja pertencente da sociedade, não veja? Como que você fala do pertencimento aí em termos de sociedade? Olha, eu me sinto uma pessoa, como assim dizer, incluída na sociedade. Mas é muito fácil você incluir uma pessoa na sociedade que é deficiente, que tem deficiência, que tem uma deficiência, seja ela qual for, quando a pessoa é um advogado, quando a pessoa tem um estudo, mas quando a pessoa é deficiente e ele não teve essa E oportunidade é que eu ignorante tive, ainda? é horrível. É horrível, né? Aí essa Não, pessoa mas se sente, você se sente pertencente, né? graças a Deus, Que eu fiquei sabendo que você tem muitos amigos graças a influentes, Deus, juízes, né? São os muitas. colegas aí, graças a Deus
procuro transitar em todas as classes sociais, eu gosto de gente. Na verdade, eu gosto de gente. Pessoas, né? Eu gosto de pessoas. Entendi. Conversar é comigo mesmo. Ah, e você tem uma boa conversa, né? É, É muito carismático. conversar é comigo mesmo. É. Então, e como que você vê a importância, né, do Nilson na sociedade? Você se sente uma pessoa importante, uma pessoa que não é muito importante? Como que você vê essa questão da importância do Nilson na sociedade? Olha, enquanto pessoa, eu me considero uma pessoa importante, mas não indispensável. Se não for eu que for fazer, outra pessoa fará. Mas enquanto ser humano, eu me considero importante por dois motivos. Primeiro, porque eu sou um ser humano que procuro fazer o bem. Procuro dormir com minha consciência tranquila, não gosto de confusão. Eu tenho um lema que para mim assim, é melhor estar em paz do que estar certo. Eu faço qualquer coisa para estar em paz. As pessoas que convivem comigo sabem. Muitas vezes eu faço negócios até ruins para mim, mas se for para eu estar em paz, eu quero estar em Dormir com a paz. consciência Oxe, tranquila? Ave Maria. E porque eu sou um advogado, eu tenho orgulho de ser advogado, porque o advogado, além da Constituição Federal dizer que ele é indispensável, aí sim, indispensável para a prestação jurisdicional, eu acho que o advogado ele tem a chance de mudar o mundo, de fazer a justiça social com aquilo que ele tem, de pegar aquela pessoa que está à margem da sociedade e dizer, olha, essa pessoa existe, ela tem o direito dela tem que ser assegurado. E eu me orgulho de ser uma dessas pessoas que pode, do ponto de vista legal, propor isso a essas pessoas. Entendi. Falando de conexão, é, existe um ditado, a gente, né, que tem as vistas normal, que Uhum. você se conecta com as pessoas olhando nos olhos, Sim, né? Uma das formas mais eficazes de você se conectar é olhar nos olhos e dar um sorriso para a pessoa. Você, como deficiência, com a deficiência visual, como que você se conecta com a pessoa? através da fala, né, da voz. Então, se eu ligo para o Roberto, eu conheço o Roberto, né, há muito tempo. Aí eu ligo para o Roberto, sei que o Roberto é aquela pessoa que eu ligo e digo, e aí, Roberto, tudo bom? Ô, rapaz, tudo jóia, não sei o quê, aí conversa, conta uma piada. Mas no dia que eu digo, Roberto, tudo bom, Roberto? Tudo bom. Então, eu não estou vendo o que a pessoa está triste, mas eu sei pelaquela resposta, aí eu pergunto, que voz é essa, rapaz? Me conte aí, o que foi que aconteceu? Você já Então, está é se assim, conectando com a pessoa. isso. Do outro lado, se o Roberto é aquela pessoa muito introspectiva, né? E eu ligo para o Roberto, ô, Nilson, Roberto deve ter, no mínimo, aí tomado uma cerveja. Então, Roberto, como é que é aí, rapaz? Qual o caso? Então, é assim que eu me conecto com as pessoas. Cada, né, as pessoas têm que se adaptar, né, na forma É, que, mas é uma forma interessante de conexão, né? é, É a expressão a expressão vocal, a vocal da expressão. pessoa quando você está pessoalmente, o que seria, né? Pessoalmente, quando a pessoa te abraça, te E falando nisso, é muito interessante essa questão da conexão, porque às vezes a pessoa esquece que eu não enxergo, aí tem pessoas que não me viu há muito tempo, né? E aí chega por trás de mim, bota a mão aqui, e aí, adivinha quem é? E eu acho legal, né? Aí, ou então as pessoas se chocam muito ainda quando eu falo assim, Nilson, você viu, rapaz, aquela coisa? A pessoa, vê o quê, rapaz? Você não enxerga. Mas claro que eu entendi que a pessoa viu, falou viu no sentido de ou existir, né? Não no de, sentido de ver. né? Mas eu não vou perder a oportunidade de tirar sarro de rapaz, eu não vi, não. Mas Tô sabendo da estou sabendo história. da história. E continuando aqui, os limites, assim, que você se sente limitado, você sente com a pessoa que, né? Como que você vê o limite na sociedade e com a deficiência? Como é que você vê essa questão do limite? Eu tenho um limite que é inerente a toda pessoa cega, né? Que é uma coisa que me incomoda. Mas que hoje incomoda menos, porque hoje eu tenho uma condição um pouco melhor de resolver o problema. Qual é o limite? O limite da locomoção. Então, um exemplo. Às vezes a pessoa que enxerga, você pergunta para a pessoa assim, fulano, tal lugar assim, assim, é perto? Aí a pessoa diz, não, é pertinho, rapaz. Só que a pessoa que enxerga vai andar 10 minutos. Esse perto para a pessoa que é cego, a distância pode ser 1 minuto, mas para o cego é longe, porque ele vai ter que passar por cima de um quebra-mola, de uma escada, virar à esquerda, virar à direita. Então, assim, essa questão dessa limitação de locomoção, para mim, é uma coisa que ainda me incomoda. Então, assim, eu não posso ir a todos os lugares sozinho, né? Tem essa limitação. Só que hoje, como graças a Deus eu tenho uma vida um pouco melhor, eu posso pegar um carro, né, pagar um transporte. Hoje eu tenho um veículo, mas e quando eu não tinha? Entendi. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Então, um exemplo. Hoje eu moro num prédio, eu não posso sair do prédio sozinho para ir ali na padaria comprar um pão. Mas hoje isso é resolvido porque eu posso chamar um Uber, eu posso
fazer qualquer coisa, mas antes eu não podia. Não, mas você pode ir na padaria e comprar um pão, né? Posso, mas eu falo assim, Porque essa tem que distância, se tiver que atravessar a rua, se por tiver, é exemplo. isso, há uma limitação para algumas coisas, e isso me incomoda, mas é uma coisa que eu trabalho, depende um pouquinho também, porque também tem um detalhe, viu? Aqui para nós que ninguém nos ouça, só a internet, quando a gente casa com uma pessoa que não tem deficiência, é ótimo, porque a pessoa faz tudo para a gente. Mas, por outro lado, deixa a gente numa preguiça que só Jesus. Então, assim, eu confesso que isso é um pouco do meu comodismo também. Então, tem coisas que eu podia fazer mais, mas pelo fato de ter uma pessoa que pode me ajudar, aí você sabe como é, né? O costume do cachimbo, Deixa a boca é torta. isso. É mais ou menos isso. É, Nilson, nós estamos aí há uma hora já falando da sua vida. Eu queria que você falasse aí, né? Ficasse à vontade para falar o que você tem interesse em falar, porque nós estamos gravando, né, a nossa live, e o que você quer falar a respeito da sua vida e deixar uma mensagem para gente de inspiração que venha, né, inspirar em algo, né, que seja interessante. Eu queria que você, se você tiver alguma coisa para acrescentar, vamos estar acrescentando, e por final uma mensagem aí para gente, para as pessoas que têm deficiência e não têm também, né? E às vezes até aquelas pessoas que têm deficiência e estão acomodado aí, né, Nilson, esperando cair do céu ou não está correndo atrás igual você corre, mas e até para as pessoas que também às vezes não têm deficiência visual, mas são mais deficiente do que o deficiente, porque não consegue ver além da ponta do seu nariz, vamos dizer assim, né? E aí eu queria que você, né, completasse aí o que você tem para falar para gente, alguma piada aí que você tem para contar e, e também deixasse uma mensagem para nós. Então, eu queria dizer a todos que realmente, como eu disse, a vida, o bom é você ser pessoa sem deficiência. O bom é você ter o dinheiro para você suprir as suas necessidades, você não passar dificuldade nenhuma. O bom é você ter seu emprego, é você ter sua família estruturada. Mas se em alguma área da sua vida isso não é possível, isso não deve ser motivo para você se acomodar. Porque se eu que não enxergo, né, sem os dois olhos, que é uma coisa difícil, não estou dizendo que eu sou um extraterrestre, que eu sou o máximo porque eu consegui, não. É porque é difícil para quem está vendo, imagine para quem não está. Então, um exemplo, lá na faculdade, só fazendo aqui um parêntese, quando quando eu fiz o vestibular da faculdade que eu passei, eu não fui, quem foi matricular foi minha esposa. E ela chegou em casa preocupada, né? Assim, meio que desapontada. Nilson, como é que você vai para essa faculdade? Faculdade não é. A gente tem que andar pelo menos aí uns 15 minutos, não tem ponto de ônibus perto, não tem nada. Como é que vai ser isso? E eu notei que ela ficou. Eu disse a ela assim: ó, o primeiro dia você vai me levar ou eu vou de carro, o resto a gente resolve. Beleza? Me encaminhe, o resto eu faço. Pronto. Aí quando eu cheguei no primeiro dia da faculdade, foi assim. Eu peguei um ônibus, soltei no final de linha, não estou lembrado se foi no final de linha. Eu sei que eu soltei no lugar que o ônibus ia. E peguei o dinheiro, que eu não podia pegar um táxi, né? Não tinha dinheiro, não tinha mesmo. Era estudante, Era né? estudante, então eu peguei o ônibus até onde eu pude, e chegou lá e disse, almoço, eu peguei um táxi, pedi alguém para me dizer onde era o táxi, nessa época não tinha Uber, e aí eu peguei e o taxeiro, não sei qual a terminação correta, mas ele me deixou na faculdade. Aí chegou lá na portaria, o agente de portaria me levou até a minha sala, e chegou na sala e disse assim, gente, esse aqui é Nilson, é nosso colega, ele é deficiente visual, e vai precisar do apoio de vocês aí. Quando ele disse isso, todo mundo se colocou à disposição. Foi E uma. desse dia em diante, pode ter certeza, Roberto, nunca eu cheguei na faculdade sem alguém para me acompanhar ou para me levar de volta para casa. Ou de carro, ou andando, não importa. Todos os dias, você tem uma ideia, eu soltava na paralela, eu saía do cab, soltava em algum lugar próximo e ficava com o celular na mão. Fulano, você está onde? Ligava para os colegas, estou perto. Então, quem estivesse perto já sabia que passando ia me encontrar e me levar para a sala todos os dias. Mas pegar você aqui, levava lá em Lauro de Freitas, né? Não, nessa época eu morava em Cajazeira. Era assim, Ah, eu morava em Cajazeira, trabalhava na Bravo de manhã, como trabalho até hoje, que é na BR-324, ia para o estágio que era lá no CAB, e de noite ia para a faculdade. Então, esses trâmites todos eram de ônibus, tá? Mas quando chegava o horário da faculdade, assim, 5h30, um exemplo, né, 6 horas,
eu saía do estágio e ia, por exemplo, ficava ali no São Rafael. E aí ligava para o colega, fulano, você está onde? Fulano, ó,